E aí, pessoal, tudo jóia? Olha só, hoje eu vou trazer um estudo da Raio 3 Rumo, empresa do setor ferroviário. Vamos passar no seu resultado do quarto TRI de 2021 e também em alguns indicadores fundamentalistas muito importantes para a gente saber se a empresa é eficiente. E lá no final, como sempre, a análise gráfica para saber se no atual momento ela está numa tendência de baixa ou de alta. Deixe aqui o seu comentário, a sua opinião sobre essa empresa. Vale a pena investir nela? Então já vamos começar dando uma passada lá nos seus resultados do quarto TRI de 2021 para saber se teve crescimento de receita líquida e crescimento de lucro líquido para a empresa, porque no fim das contas o lucro líquido, o crescimento do lucro é que importa para trazer valor para o acionista. Olha só, receita operacional líquida dela em comparação ao quarto TRI de 2021 teve uma diminuição de 9%, e aqui em comparação ao ano de 2020 teve um aumento de 6,8%. Mas quando a gente passa aqui embaixo aqui, ó, lucro ou prejuízo no período. Então o lucro líquido dela, ela teve na verdade um prejuízo, olha só, tá entre parênteses, um prejuízo dela de 25,6% em comparação ao quarto TRI de 2020. Então aumentou, saiu de um lucro de 3 milhões para um prejuízo de 384 milhões. E aqui do lado, em comparação a 2020, teve uma diminuição no seu lucro líquido de 48,9%. Isso mesmo, infelizmente, tem algumas justificativas aqui em cima em relação a por que trouxe esse prejuízo, e eles falam o seguinte: a quebra da safra trouxe retração de 38,4% nas exportações de milho Brasil na safra 2020-2021 em relação à safra anterior. Apesar disso, a estratégia comercial de ganho de market share possibilitou que a Rumo fosse menos impactada, alcançando um volume transportado de 64 bilhões de TKU, 2,5% superior ao volume de 2020. Então essa é a justificativa da Rumo e infelizmente não foi igual a gente esperava que fosse, porque o Brasil, o governo agora está investindo agora em liberar esse marco ferroviário e melhorar a legislação para favorecer o desenvolvimento do setor ferroviário, e isso é muito importante para termos uma malha viária mais diversificada e depender menos do setor rodoviário. O setor ferroviário, o transporte é muito mais barato em comparação ao transporte rodoviário, e essa legislação que acabou de sair agora vai ser muito importante no longo prazo, vamos dizer assim, para melhorar o valor dos produtos lá no final, lá no comércio, no consumidor final, e também para facilitar o transporte no Brasil. E olha aqui a lei que saiu no ano passado. Então temos a lei 14.273 de dezembro de 2021, uma lei muito recente que diz aqui, ó, no primeiro artigo: esta lei dispõe sobre a organização do transporte ferroviário, o uso da infraestrutura ferroviária, os tipos de outorga para a exploração indireta de ferrovias em território nacional e as operações urbanísticas a elas associadas, e dá outras providências. Essa lei ela é muito importante para o desenvolvimento ferroviário, e agora vamos aguardar aí mais para frente alguns anos para ver se vai desenvolver legal esse projeto ferroviário, beleza? Entrando aqui no site Status Invest para dar uma passada em alguns indicadores fundamentalistas, o preço atual da ação R$ 15,75, ela não paga dividendos e está com uma desvalorização de 15,55% nos últimos 12 meses. Passando um pouquinho aqui para baixo, a gente vê que a liquidez média diária dela é de 205 milhões, uma boa liquidez média diária, e aqui a gente entra, ó, dividend yield dela. Então não é empresa pagadora de dividendos, esquece isso caso você esteja procurando por rentabilidade aí, por distribuição dos proventos, e o PL dela é um PL alto, ao meu ver, de 193,99 e a média de 76,39. O mercado está apostando muito na empresa, mas ela não está entregando os resultados que a gente espera. Com essa legislação agora, quem sabe aí começa a aumentar o transporte dos seus produtos aí, e isso facilite aí na sua receita e no seu lucro. E o preço sobre valor patrimonial dela, 1,94 é o atual, e a sua média histórica 2,48. Aqui embaixo, olhando alguns indicadores de endividamento dela, ó, dívida líquida sobre EBITDA 3,5, para mim está um pouquinho salgado já, então demoraria 3 anos e meio para ela pagar a sua dívida líquida utilizando apenas o seu EBITDA, o seu caixa,
E aqui embaixo, indicadores de eficiência, margem bruta 28,6 e vamos ver a margem bruta histórica, ela vem perdendo eficiência no longo prazo, só que aqui relaciona o lucro bruto dividido pela receita líquida. Então o lucro bruto ainda não tirou todas as despesas, os encargos ali, e quando a gente traz para a margem líquida, aí sim é o lucro líquido, já tirando todas as despesas, os impostos, dividido pela receita líquida, ela tem uma margem líquida muito baixa de 2,02% e a sua média histórica ela é negativa de menos 4,66%. A empresa reportou vários anos de prejuízo aqui e ela está com a margem bruta hoje baixinha mesmo. Então isso aqui, esses indicadores para mim não estão legais no atual momento. E o ROI, que é um indicador de rentabilidade, ele vai relacionar o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, o quanto daquele patrimônio a empresa consegue extrair de lucro. E atualmente, com o patrimônio que ela tem, ela tira 1% de lucro e a média é negativa de menos 10,97%. Então, os indicadores fundamentalistas da Rumo, da Raio 3, ao meu ver, no meu filtro ali, não passariam, mas eu aposto muito nesse setor ferroviário e hidroviário aqui no Brasil. Mais para frente, no atual momento agora, está bem difícil ainda, as legislações estão começando a serem liberadas agora, a serem publicadas, então mais para frente, no longo prazo, sim, pode ser que essa empresa se beneficie disso, mas no atual momento, para mim, os indicadores dela não estão legais. Entrando nos sites fundamentos aqui agora, para a gente dar uma olhada nos gráficos aqui de crescimento de receita, de patrimônio, crescimento de ativo crescente no longo prazo, a dívida líquida dela também é crescente no longo prazo, isso aqui tem que acompanhar. Dependendo da dívida, não é saudável esse crescimento a longo prazo. A empresa pode até se alavancar, mas desde que ela entregue rentabilidade. Por exemplo, uma empresa do setor de energia elétrica, normalmente ela é bem alavancada, mas você consegue enxergar com essa alavancagem o crescimento de lucro, crescimento de patrimônio, crescimento de receita, e vamos ver isso se está acontecendo na Rumo aqui agora. Ó, crescimento da dívida líquida e do patrimônio é crescente? Tudo bem, o patrimônio dela está crescendo, mas vamos dar uma olhada agora na receita e no lucro dela, que é muito importante. Demonstrativo de resultados, receita crescente no longo prazo e o lucro líquido dela a gente vê que é uma coisa, tem parte aqui que teve muito prejuízo e aqui esse ponto aqui agora, trazendo os trimestres isolados aqui, a gente percebe vários pontos com prejuízo desde 2012. Então temos que acompanhar a empresa aqui, olhar essa dívida dela, se não vai aumentar muito e ver em qual momento ela vai começar a entregar só lucro atrás de lucro. Aí sim ficaria perfeito ter ela em carteira. E vamos olhar se ela faz despesas com investimentos e ver o EBITDA dela, capacidade de geração de caixa. Ela tem muita taxa de depreciação e amortização, olha o tamanho dessa barra verde, e o azulzinho é o EBITDA, capacidade de geração de caixa da empresa. Tem uns de 2019 para cá, ela está até diminuindo um pouquinho agora em 2021. Isso aqui é geração de saúde para a empresa. Então, quanto maior o caixa para a empresa, mais saudável fica a empresa ali para cumprir com as suas obrigações. E o CAPEX, despesas com investimentos, crescente também. Então, a empresa vem tendo boas despesas no longo prazo, crescendo. Agora, ela tem que fazer isso aqui virar lucro. Ela está injetando dinheiro, está tendo despesas, investindo pesado ali, mas não está conseguindo trazer isso em forma de lucro. Isso que é importante e a gente tem que acompanhar. Agora vamos dar uma olhada na sua parte gráfica. Entrando na sua parte gráfica, comparando ela com o Ibovespa, olha só. Quando ela começou a ser negociada lá em 2005, ela teve essa grande explosão de valorização e depois passou de 2007 até 2016 só em tendência de baixa. Uma tendência de baixa gigantesca de longo prazo. E depois começou a se recuperar aqui e ela em 2019 que ela cruzou a média móvel 17 períodos por cima da de 72 períodos e agora a gente vai ver na análise lá que o gráfico dela, a média móvel 17 períodos, acabou de cruzar de novo para baixo. E aqui a gente percebe que ela teve uma rentabilidade um pouco melhor do que o Ibovespa nesses últimos anos aqui. Dando uma olhada no gráfico mensal dela, só para eu mostrar para você aquilo que eu acabei de falar aqui, ó, a média móvel de 17 períodos acabou de cruzar 3 meses atrás para baixo da de 72 períodos, tá? Pode ser que ela continue essa tendência de baixa aqui ainda e a gente vai dar uma olhada no gráfico semanal se a gente consegue enxergar alguma coisa.
Então, pegando o gráfico semanal dela, desde 2016 entrou numa grande tendência de alta e chegou em 2020, na queda de março de 2020, ela caiu bastante, tentou se recuperar e não conseguiu. Olha só, dá para a gente traçar perfeitamente uma LTB aqui. Ela está nessa tendência de baixa aqui agora. E o que eu acho que é importante para ela reverter essa tendência? O que eu acho importante é rompimento da LTB e criação do pivô de alta, cruzamento das médias móveis. Olha só, 3 indicadores, 3 sinais perfeitos para você juntar e falar, agora sim eu vou fazer meus aportes com mais tranquilidade. Indicadores dela, MACD, o que está mostrando para a gente? MACD está lá embaixo, seus extremos, azul por baixo da laranja, mostrando tendência de baixa ainda para a empresa e índice de força relativa, com toda certeza, a força vendedora vai estar mais forte do que a força compradora, está lá embaixo, quase nos seus extremos ali, está sobrevendido o papel, então é importante passar dos 50% para a força compradora ficar mais forte do que a força vendedora. Então, raio 3, rumo, tendência de baixa dela desde 2020, a empresa não se recuperou ainda. Eu creio que ela vai descer mais um pouquinho ali até os R$12 com os meus estudos gráficos que eu estou fazendo. Tenho vontade de fazer aporte nela, mas só faria os aportes se ela chegasse ali próximo aos R$12, R$10, aí sim que eu acho que ela estaria num valor justo com aqueles resultados que ela entrega, tá bom? Não faria aporte nela agora. Gosto desse setor, que eu acho que ele ainda é promissor no futuro, então eu vou aguardar para ver o que acontece. Se ela não chegar nos R$12, eu teria coragem de fazer aporte depois que ela romper a LTB, depois que a média móvel cruzar e depois também que acontecer o pivô de alta. Parte fundamentalista, a empresa não entrega bons resultados, não tem indicadores de eficiência, indicadores de rentabilidade e valuation bons, então o PL é bem salgado dela, o mercado está apostando muito sem a empresa entregar retornos, então fica a seu critério. Eu trouxe um estudo geral aqui para te dar um alerta para você continuar os seus estudos se você gosta desse setor, beleza? E então é isso, se você gostou desse vídeo, já te peço aquela curtida e também se inscreva aqui no canal e ative esse sininho de notificações para você receber todo o conteúdo. Claro, se você tiver gostado aqui desse vídeo. Então, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.